Muito boa tarde para você. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Plásticos de uso único em cafés e restaurantes da Europa serão proibidos em breve. Como parte do Pacto Verde do Bloco Europeu, todas as embalagens dos países membros deverão ser recicláveis a partir de 2030 e terão que ser recicladas de forma efetiva até 2035 para impulsionar uma economia circular. A decisão veio como parte do Pacto Verde da União Europeia e tem como objetivo reduzir 5% do volume total de resíduos de embalagens plásticas no continente até 2030. Essa meta depois passará para 10% até 2035 e 15% até 2040. Segundo o comunicado, todas as embalagens nos países membros deverão ser recicláveis a partir de 2030 e terão que ser recicladas de forma efetiva até 2035, a fim de estimular uma economia circular. Antes de entrar em vigor, esse acordo deve ser oficializado formalmente pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu em plenário. Ficam proibidas as embalagens plásticas de uso único, como as miniaturas de shampoo em hotéis, pequenas doses de molhos, filmes de proteção de malas em aeroportos e bandejas de frutas e legumes, dentre outros. Entretanto, após fortes debates impulsionados pelo setor de grandes redes de fast food e pelas indústrias de papel, os recipientes de papel e papelão continuarão autorizados. Uma pesquisa inédita apontou que a diferença salarial entre mulheres e homens diminuiu nos últimos 10 anos no Brasil. Ainda de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a participação feminina em cargos de liderança passou de quase 36% em 2013 para quase 40% em 2023. As mulheres alcançaram salários mais próximos aos dos homens nos últimos 10 anos no Brasil, de acordo com o estudo Mulheres no Mercado de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostrou que, nesse período, houve um aumento da igualdade salarial em 6,7 pontos, saindo de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade. Apesar do crescimento, esse ainda é um desafio global. A estimativa é que serão necessários 131 anos para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, se os países mantiverem a velocidade atual de progresso econômico em saúde, educação e participação política. Hoje, 6 a cada 10 empresas contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero. Os estudos também revelaram que a participação feminina em cargos de liderança passou de 35,7% em 2013 para 39,1% em 2023. O índice de empregabilidade delas apresentou evolução em uma década, passando de 62% para 66,6%, respectivamente, um crescimento de 6,4%. Os resultados do levantamento indicaram que as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Enquanto elas têm em média 12 anos de estudo, os homens têm 10,7 anos. O tempo dedicado à chamada jornada de trabalho reprodutiva, ou seja, aquelas que envolvem atividades domésticas e de cuidados com familiares, também é maior entre as mulheres. No caso das pessoas empregadas, esse tempo foi de 17,8 horas semanais para mulheres e de 11 horas para homens em 2023. Entre os desocupados, desempregados, pessoas em busca de emprego, a diferença é ainda maior. As mulheres exercem 24,5 horas semanais de trabalho e os homens 13,4 horas. E vamos agora ao Minuto da Economia desta terça-feira. A dobradinha básica no prato dos brasileiros, que é o arroz com feijão, merece uma análise criteriosa sobre o que está acontecendo com as safras. Eu sei que para o consumidor interessa apenas o preço no mercado, mas está aí mais um assunto que não se resolve apenas olhando para o alto para saber se vai chover ou fazer sol.
Aliás, 2 fenômenos da natureza que podem interferir nas colheitas. De primeira, a aposta é de que uma queda nas cotações, como já está acontecendo. Mas não é assim que funciona. No Rio Grande do Sul, as máquinas estão nos campos para encher os armazéns. Pela lei da oferta e da procura, vamos pagar menos na hora das compras. Mas os maiores exportadores mundiais estão segurando o produto para consumo interno e, por isso, o mercado externo fica mais tentador para quem vive no campo. Não precisa ser especialista em economia para saber que isso vai diminuir a oferta para nós, com um efeito bem conhecido. No caso do feijão, nem tanto. O consumo mundial está caindo e dando lugar aos ultraprocessados. No Brasil, a redução foi de 50% nos últimos 15 anos. Mesmo assim, os produtores não desistem e mantêm os campos forrados, porque os lucros são maiores. Por isso que nosso país é conhecido como o celeiro do mundo e já é líder na exportação de 7 produtos: soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. Dá para passar fome? Comprar a casa própria está cada vez mais difícil. O preço médio do imóvel superou a inflação em 12 meses. De todas as capitais brasileiras pesquisadas, Vitória, no Espírito Santo, é a que tem um metro quadrado mais caro. O preço médio da casa própria no Brasil subiu 5,31% nos últimos 12 meses, apesar da queda de quase 4% no IGPM, que é o principal indicador da inflação imobiliária. Segundo o levantamento Fipezap, a cidade de Maceió, em Alagoas, apresentou a maior alta no período, pouco mais de 15%, seguida por Goiânia, em Goiás, com 14,29% de aumento médio. E na outra ponta está a cidade do Rio de Janeiro, com o menor reajuste, 1,36%, portanto, abaixo da inflação. No Brasil, o preço médio do metro quadrado residencial ficou em R$ 8.791. A capital com maior valor médio é Vitória, no Espírito Santo, onde o metro quadrado ficou em R$ 11.110. E entre as não capitais, os municípios de maior valor estão em Santa Catarina, que são Balneário Camboriú, Itapema e Itajaí. O índice Fipezap acompanha a valorização dos preços dos imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. E olha só, com um olfato 10 mil vezes mais sensível que o nosso, os cachorros têm sido grandes aliados para a medicina. Com uma precisão de 90%, eles conseguem farejar casos de Parkinson. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo programa Pets for Parkinson's, que consiste no treinamento de cachorros para detectar a doença através do olfato, revelou que os pets conseguem detectar com até 90% de precisão a doença de Parkinson. O programa tem como objetivo acelerar e facilitar o diagnóstico, permitindo que as pessoas possam iniciar o tratamento de forma precoce. No projeto, 23 cães de diferentes raças, idades e origens foram ensinados a distinguir amostras de odor de pacientes com Parkinson e de pessoas sem a doença. O treinamento durou entre 6 a 8 meses, com sessões de 3 a 4 dias por semana. Para a pesquisa, os especialistas utilizaram camisetas usadas pelos pacientes enquanto dormiam, passaram cotonetes nas costas e pescoço dos voluntários. Isso porque há certas substâncias exclusivas somente no suor desses pacientes que indicam o desenvolvimento da condição física. Em média, os animais que participaram do estudo atingiram uma precisão de 86%. Alguns conseguiram chegar até 90%. Um cachorro, em média, possui 300 milhões de células olfativas. E se formos comparar com nós humanos, possuímos, em média, 5 milhões dessas células. O olfato dos cachorros vem se tornando uma ferramenta importante para a medicina, por conta da alta capacidade de identificar odores específicos, podendo detectar uma gravidez até mesmo antes da mãe sentir os sinais do bebê. A descoberta sobre essa habilidade dos caninos é promissora para o diagnóstico precoce do tratamento mais eficaz do Parkinson, uma vez que ainda não existe um teste definitivo para a doença. Essa edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha no Jornal das 18h30 e também no Jornal das 22h. Eu espero você. Tchau.